Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do primeiro módulo do programa Mais Success. Eu estou orgulhosa de caminhar com você na sua jornada de alinhamento do seu modelo mental. Eu quero hoje estar aqui perguntando e chamando sua atenção para a atividade do diário de bordo. A atividade do diário de bordo é uma das coisas mais poderosas que tem a seu favor dentro do Mais Success. Eu já expliquei na aula 1 que o diário de bordo vai mexer no seu modelo mental, neurofuncional. No momento em que você reflete sobre como você agiria de outra forma nas situações que você vivenciou naquele dia, você cria uma imagem no seu cérebro. O seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é imaginário e o que é real. Então o que ele faz? Ele guarda aquilo como uma experiência vivenciada. Aquilo que você idealizou com todo cuidado, colocando a imagem mais estratégica que você conseguiu para viver aquela situação que você tinha vivido de uma outra forma e não tinha gostado de se posicionar daquela forma, você acaba gravando aquilo como uma ação correta e estratégica. E o seu cérebro começa a guardar aquelas possibilidades estratégicas e bem refletidas que você começa a ter no exercício do diário de bordo e começa a deixar aquilo como um recurso para você acessar. Então, quando ele vai te trazer opções de ação já num padrão neural, ele não te traz aquele padrão mais que não te leva ao sucesso. Ele já tem à disposição comportamentos seus que foram bem-sucedidos, porque você imaginou aquilo como uma coisa de sucesso. E como ele não vê aquilo como ameaça e vê aquilo como uma coisa bem-sucedida, ele começa a te fornecer mais e mais de estruturas estratégicas de pensamento para que você possa agir assertivamente na direção dos seus objetivos. Tudo isso com a prática do diário de bordo você consegue em apenas poucos dias de exercício. 21 dias consecutivos de diário de bordo pode fazer você alinhar toda a sua estrutura de pensamento para um pensamento produtivo, positivo e estratégico focado em resultados concretos. Então não deixe de fazer o seu diário de bordo, faça com muito carinho, faça com atenção, realmente assim, buscando um pensamento estratégico focado nos resultados que você quer alcançar, ok? E nós estamos falando aqui de mudança de comportamento quando falamos do diário de bordo. E tem tudo a ver com a aula de hoje, onde nós vamos falar das fases da mudança. O que é isso? Nós crescemos, saímos da infância, entramos na adolescência e a demanda é muito física nessa época, né? Toda a nossa vida neurofuncional está ligada, voltada para esse processo de desenvolvimento, onde existem milhões de mudanças físicas, psicológicas e nos cenários sociais. Né? De repente a gente fica adulto e a vida começa a nos cobrar uma maturidade, um posicionamento diferente, uma leitura da realidade que já não é mais uma leitura que está em processo de construção, como na adolescência e no início da juventude, mas um posicionamento com uma leitura cada vez mais lúcida, cada vez mais potencializada pela clareza dos pensamentos e pela capacidade do domínio dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, para que a gente possa, então, assim, estar equilibrado o suficiente para entender qual é a realidade dos fatos, qual é o verdadeiro território e estarmos nos afastando dos mapas distorcidos que construímos na infância, na adolescência, através da interpretação que nós demos aos fatos da vida que aconteceram conosco, né? Até fatos assim corriqueiros podem ser interpretados de forma distorcida, sem falar nas grandes dores que nós acumulamos ao longo da vida no processo de crescimento e quantas vezes nas nossas histórias familiares, nas nossas histórias dentro das escolas, nos nossos convívios sociais, nós não passamos por momentos traumatizantes onde isso vai causando uma distorção ainda maior da nossa forma de ver a vida, né? Vamos acumulando crenças limitantes, autoestima, autoimagem a autoestima vai ficando assim afetada, a autoimagem empobrecida e tantas coisas vão acontecendo. Aí quando chega na idade adulta, isso tudo tem um impacto negativo na nossa autoconfiança, na nossa forma de ir buscar os nossos objetivos, aquilo que a gente deseja da vida. E aí vem sentimentos de vitimização, vem sentimentos de fuga, de enfrentar
os desafios da vida, por medo de sofrer, por uma zona de conforto que a gente constrói também, que traz o falso ganho de nos deixar assim paralisados ali numa vida muito abaixo daquilo que poderia ser a nossa história de vida, né? Então, a gente é convidado pela vida a amadurecer as nossas funções superiores cerebrais, funções de ponderação, funções libertadoras, de autoconhecimento, onde nós vamos ter a oportunidade de realmente conhecer quem nós somos e do que nós somos capazes. E isso é lindo e maravilhoso, quando a gente é educado para fazer essa virada, para fazer essa ponte, mas a vida não ensina isso. Nós nos deparamos com a fase adulta cheio de sequelas dessa fase de infância, adolescência, relacionamentos familiares, escolares e sociais que nos causaram as tais dores que nós estamos conversando aqui. E de repente nós temos que demonstrar um padrão de alta performance, uma visão refinada, uma missão definida de vida e às vezes isso não acontece. E nós ficamos paralisados ali, na vida sem maturidade. Então, quando a gente fala de fases da mudança, na verdade nós estamos falando de fases do amadurecimento da visão de nós mesmos e das nossas reais possibilidades. E hoje nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso, porque se isso não é ensinado de uma forma corriqueira e deveria ser, né, aqui nós vamos ensinar. Hoje nós estamos no mundo vivendo assim uma época onde nunca houve tanta informação, onde nunca houve tanta possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Do mesmo jeito que a cobrança é muito grande para que nós estejamos com níveis de performance cada vez mais elevados, também a oferta de conhecimento e de possibilidades de desenvolvimento é muito grande. É a era da informação e nós podemos encontrar o que nós procuramos se desejarmos realmente empreender esse alinhamento, essa ampliação do nosso modelo mental e do nosso posicionamento diante da vida. Então vamos lá falar um pouco das fases da mudança. Quais são essas fases? Nós temos a fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de preparação, a fase de ação e a fase de manutenção. 5 fases, né? E nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeira fase é a fase de pré-contemplação. Aqui a pessoa não consegue perceber que as coisas estão como estão por causa dos comportamentos dela. Ela acha que a família é isso, o trabalho é isso, o mundo é isso, a política é isso, e ela não tem nada a ver com isso. Ela é vítima disso. Ela não consegue perceber que na vida dela as coisas estão como estão por causa dos comportamentos dela, por causa da falta de maturidade, de lucidez, de clareza, de assumir a responsabilidade da própria história e fazer a vida acontecer independente das circunstâncias. Por essa escolha de não fazer a vida acontecer é que a vida está como está. Quando a pessoa ela abre mão de agir no mundo e construir a sua história de vida. Quando ela abre mão porque não percebe que tudo na vida dela está assim por conta dela. Tudo na minha vida está como está por responsabilidade minha. E quando eu descubro isso, eu ganho a liberdade de mudar então os meus padrões e mudar os meus cenários. A pessoa na fase de pré-contemplação, ela não tem essa consciência. Ela não tem a consciência de que os resultados estão diretamente ligados ao posicionamento dela. A pessoa ainda não consegue perceber e o pior é que ela ainda resiste aos feedbacks da vida. A vida está lhe mostrando, o seu jeito de falar não é bom, de agir não é bom, né? O jeito que você está cuidando da sua saúde, do seu corpo não está bom, o jeito que você lida com a sua emoção não está bom, propõe uma mudança, né? A vida está te propondo mudança, desenvolvimento e amadurecimento o tempo todo. Ela não aceita esse feedback. Quando ela escuta isso no trabalho, em casa, não aceita. Pelo contrário, se sente perseguida, se sente injustiçado, se sente desvalorizado quando alguém sinaliza para ela a necessidade de mudança. Essa é a fase de pré-contemplação. É a primeira fase do processo de mudança, mas tem gente que fica aí o resto da vida, que fica nessa fase e entra num falso ganho ali,
e vai mantendo a sua vida aquém do padrão, às vezes anos. Você deve conhecer alguém assim, né? Que tem um potencial incrível, mas que a vida não acontece em área nenhuma. Casamento não dá certo, trabalho não dá certo, não é feliz. Você olha para a pessoa, o brilho dela não resplandece. Por quê? Porque ela não assume, ela não paga o preço para isso, porque ela não percebe isso por estar na fase de pré-contemplação. Depois dessa fase, tem uma fase maravilhosa diante dessa de pré-contemplação. É a fase de contemplação, onde a pessoa aí já está numa atitude diferenciada. Ela já começa a perceber o impacto dos seus comportamentos na sua história de vida. Ela começa a perceber, uai, eu estou mantendo esse padrão de comportamento repetido e com isso eu estou sempre no mesmo lugar. Eu estou sempre no mesmo lugar, mas eu também não mudo isso e aquilo. Ela começa a desconfiar que ela tem alguma coisa a ver com isso. Que o mundo pode ser tudo isso que ela acha, mas que a vida dela está desse jeito porque ela não se posiciona de uma outra forma diante deste mundo, seja o mundo do jeito que for. Seja o cenário que você viver, o que vai mudar a sua vida é como você se permite colocar diante desse cenário, como você vê as pessoas, os problemas, o que isso traz para você. E como você se posiciona diante disso, diante dessa realidade, seja dura, não interessa. Como você se posiciona. Na fase de contemplação, a pessoa já começa a desconfiar que ela tem alguma coisa a ver com a forma com que as coisas estão acontecendo. Ela considera já a possibilidade de rever alguns posicionamentos. Ela fica, eu acho que se eu mudar isso aqui, pode ser que as coisas mudem, hein? Porque eu estou cansado e tudo, mas na verdade eu não tentei dessa forma. Ou eu tentei, mas eu não persisti, eu não tive uma constância nessa atitude. Eu fiz uns dias, eu mudei o jeito de falar dentro de casa uns dias, mas eu não dei tempo ao tempo. Talvez se eu tivesse dado tempo ao tempo, o meu cenário familiar seria mais harmonioso, as pessoas pensariam de mim diferente, me aceitariam de uma outra forma, ou me dariam um retorno mais positivo sobre a pessoa que eu sou. Ela começa a contemplar essas questões. E aí ela vai buscar o autoconhecimento. Ela começa a refletir e a buscar entender melhor, ter mais curiosidade sobre temas ligados a essa área, mas ela ainda tem aí uma resistência. Ela já está vendo, mas quer mudar, ela ainda não mudou, porque ela fica num conflito entre o quero e não quero pagar o preço da mudança. Quero ou não quero fazer o que é necessário, né? Diante disso que eu já compreendo que é uma forma de agir que precisa ser revista, que precisa ser mudada. Essa fase de contemplação já está bem além da fase de pré-contemplação, porque a autoconsciência é a chave de toda mudança, né? Aqui no Mais Success, nós queremos mostrar o custo da pessoa não aceitar passar pelo processo de mudança e de transformação. O custo é muito grande. O custo, eu vou tentar resumir aqui, é mais ou menos assim. Se você não mudar, continuar fazendo todas as coisas, nos seus relacionamentos todos, nos seus posicionamentos diante da vida bio, psico, socioespiritual, continuar como você está. Imagina a sua vida daqui a 10 anos, como que vai estar? Vai estar melhor? Você vai ter conquistado seus alvos de vida se você continuar exatamente fazendo as coisas da mesma forma? Será que você vai encontrar resultados diferentes? Às vezes a gente acha que não mudar vai manter as coisas do mesmo jeito. Não mantém não, quando a gente não muda piora. Piora porque a nossa tolerância diminui, a tolerância do outro diminui, as oportunidades vão diminuindo cada vez mais, porque as pessoas começam a ver que a gente realmente é daquela forma, que a gente não muda, que a gente não se transforma, e a expectativa delas em relação a nós vai diminuindo e diminuindo, as oportunidades vão diminuindo. Então quem acha que não mudando continua do jeito que está errado. Não mudando piora. Não mudando piora, e a gente quer deixar isso bem claro que tendo Mais Success. Essa reflexão que o preço de não entrar realmente no processo de transformação é muito grande. Você está aqui na terceira aula do primeiro módulo. Nós vamos ter 21 aulas dentro do Mais Success. E o que vai fazer diferença do Mais Success na sua vida vai ser o comprometimento que você vai ter
com os insights que você vai ter, com os novos conhecimentos e possibilidades que você está recebendo aqui. As novas oportunidades que você tem de posicionamento do seu modelo mental. E também o quanto você vai colocar em prática tudo isso e realmente empreender as mudanças que você for compreendendo que precisa empreender. Isso é que vai fazer a diferença. Então aqui a gente quer te mostrar o custo de não mudar, né, e o bônus, os benefícios de mudar. Quando você permitir que o processo de mudança aconteça em sua vida, nós vamos fazer a mesma reflexão. Imagina como você vai estar daqui a 10 anos. Se tudo isso que você tem pensado, os insights que você tem tido e as oportunidades que você está tendo aqui de rever a sua vida, pensar diferente para agir diferente, se tudo isso for feito, se você pensar diferente, sentir diferente, enxergar diferente e agir diferente, como você vai estar daqui a 10 anos? Como você vai estar daqui a 21 dias? Como você vai estar no final de 2018? Como que você vai estar daqui a 6 meses? Eu tenho certeza que você vai estar com uma vida muito mais próxima do lugar que você deseja chegar. Eu tenho certeza que no final deste programa, se você fizer todas as tarefas e realmente desejar a mudança e colocar em prática, em 21 dias sua vida já vai ter sido transformada em alguns cenários. Em alguns cenários. Eu tenho certeza. Ninguém pode impedir as suas conquistas. Se você dominar a sua mente, você domina qualquer coisa. Se eu dominar a minha mente, eu domino qualquer coisa. E se nós não dominarmos a nossa mente, nós seremos manipulados e dominados por uma série de coisas negativas que vão nos impedir de viver o que nós poderíamos viver. Na fase da contemplação, a gente já consegue enxergar isso. Mas empreender a mudança ainda é difícil. Ainda é difícil. Mas depois da fase da contemplação, onde essa consciência de que eu tenho alguma coisa a ver com isso, ela vem e nós nos encontramos naquela coisa do quero, não quero, a própria vida vai nos chamando. Porque a consciência, ela amplia as possibilidades. E aí nós saímos da fase da pré-contemplação e entramos na fase nós saímos da pré-contemplação, entramos na contemplação, nós saímos de contemplar somente a mudança e entramos na fase da preparação. A fase da preparação é uma fase maravilhosa, onde a gente começa a realmente se dispor a fazer aquelas mudanças. A gente fala, não, eu não vou ficar nessa coisa de quero, não quero mudar, não. Eu começo a fazer perguntas, né? Qual o nível de satisfação que eu tenho com os resultados que eu tenho na minha vida hoje, em todas as áreas? Qual que é esse nível? A gente começa a se perguntar, né? O que está mantendo os meus resultados sem alcançar níveis mais altos, né, de realização? O que está me mantendo nesse lugar? A gente começa a pensar. O que está me mantendo nesse lugar? É alguma coisa que eu faço que me segura aqui. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que tem uma série de obstáculos, mas é o fato de eu não ir lá enfrentar os obstáculos que me mantém nesse lugar. Né? E a gente continua pensando, diante dos fatos, o que eu poderia mudar imediatamente, para começar um novo ciclo. Porque às vezes, pensa comigo, eu tenho uma vontade de fazer uma coisa que está a porta fechada para eu fazer. Eu não consigo. Eu quero perder 15 quilos hoje, eu não consigo. 15 quilos hoje não dá para perder. Mas começar a caminhar hoje dá. Então o que eu posso fazer imediatamente na direção do alvo que eu quero alcançar? E aí você pensa nisso de forma biopsicossócio-espiritual. Pensa como você está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, dos seus relacionamentos familiares, do seu relacionamento com suas próprias emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, do seu relacionamento com Deus. Pensa um pouco como que estão os seus relacionamentos com as suas atividades, responsabilidades, com a gestão do seu tempo. Como que está esse seu relacionamento com a sua existência, com o seu local de trabalho, com seus sonhos, com seus alvos de vida? Você está vivendo na superfície? Ou está mergulhando para pensar profundamente e poder fazer as mudanças com mais profundidade, aproveitando a sua vida, que é um sopro, né? A vida é assim, quando você vê, você já está lá na frente. Então pensa aqui agora, para que essa sua história seja uma história de sucesso. Esteja você em que idade você estiver, a sua vida começa aqui agora. Hoje é o começo do resto da sua vida, querendo ou não. Não interessa o que você já passou. Não interessa.
e nem o quão machucado você está. Enquanto os pedaços te feriram também. Não vai fazer diferença de hoje para frente, não. O que vai fazer diferença de hoje para frente é o que você vai fazer com isso. Que posição você vai tomar diante da sua história de vida, esteja ela como ela estiver. Você pode estar com uma ferida mortal e continuar ferido o resto da sua vida, ou você pode, diante de uma ferida mortal, decidir superar, se recuperar e fazer disso uma alavanca para levar sua vida para níveis mais altos e ainda inspirar outros que estão vivendo a mesma dor a superarem também. É uma escolha que você vai fazer. E na fase da preparação a gente começa a pensar, não é, o que a gente pode mudar imediatamente nesta direção. É claro que ao longo desses 21 dias nós vamos planejar muito mais estruturadamente, lá mais para o final, ações, atitudes que nós vamos ter, definir melhor os nossos alvos de vida. Mas imediatamente agora, com o que você tem aqui agora, o que você pode fazer? Não é isso? E a gente vai pensando. A gente vai pensando aqui na fase da preparação. O que a gente deseja viver no lugar disso que a gente está vivendo hoje? Imaginar isso, meu Deus, eu não estou gostando do jeito que está hoje, eu queria viver isso aqui. E aí você tem que pensar no que eu posso fazer imediatamente nessa direção. Eu não posso perder os 15 quilos, mas eu vou começar a caminhada hoje. Hoje eu vou parar de comer isso, aquilo, que me tira essa oportunidade de perder esse peso. E aí você começa uma caminhada. E as portas vão se abrindo. E a motivação vai chegando, as oportunidades vão chegando, a autoconfiança, a autoimagem vai melhorando, a autoestima. O poder vai chegando, o empoderamento, ele vem de assumir a responsabilidade pela mudança. E na fase da preparação, você faz esse tipo de pergunta, né? Mas como é que é mesmo? Né? Será que se eu tivesse um posicionamento diferente, a minha vida mudaria mesmo hoje? Eu posso impactar num curto período, em dias, a minha relação familiar, se eu mudar meu jeito de falar, de perceber o outro, de lidar com a diferença minha do outro, se eu parar de me vitimizar, será que eu mudo isso? Parar de murmurar, de reclamar, de ser irritadiço, isolado, indiferente com o outro. Será que se eu ficar 10 dias diferente, eu já vou ter um reflexo aqui dentro da minha casa? Eu tenho certeza que quando você muda, o mundo muda e muda rápido. O problema é se você quer mudar. Se você mudar, o mundo vai mudar. Estou falando para você mudar com o outro, mas às vezes no seu caso você tem que mudar com você. É dar limite também para o outro. Dar limite, é cuidar de você, se respeitar. O outro só vai me respeitar se eu me respeitar. Então se respeite, seja gentil, seja intenso com o outro, mas primeiramente seja gentil com você. E analise se o que está dentro da sua vida merece você. Como que você deve lidar com isso? O que você permite que chegue perto de você? Por que você está nessa ou naquela situação? Nós já falamos aí sobre os tipos de mente, sobre os instintos. Será que tem alguma coisa aí que você precisa já ajustar? Muita coisa já foi dita na aula 1 e na aula 2, que você já pode estar se utilizando delas aqui, se você está na fase de preparação, né? Ou tem que pensar. Se você pensar assim, olha, se eu mudar, quais serão os meus ganhos? Isso vai te levar para essa motivação interna que vai te fazer imparável. Se você mudar, quais serão os seus ganhos? Todos os ganhos, serão todos os ganhos. Isso acontece na fase da preparação. Quando você muda, o mundo muda e você começa a ter essa consciência. Então, nessa fase de amadurecimento, né, do encontro com a maturidade, nós passamos pelas fases da mudança. Quais são, gente? Quais são as fases da mudança? Vamos rever aqui a fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de preparação que nós acabamos de falar agora, e aí nós vamos para a fase da ação,
A fase da ação é uma fase extraordinariamente maravilhosa. Nessa fase, os níveis de energia vão lá em cima, porque você já entendeu tudo, já admitiu o que quer mudar, já sabe para onde você quer ir, já está disposto a pagar o preço, já entrou num processo de desenvolvimento contínuo e quer mais e cada vez mais, e começa a ter prazer no próprio autodomínio, no próprio autoconhecimento, no próximo reconhecimento das possibilidades, das oportunidades, e vai buscar caminhos de desenvolvimento da visão, do modelo mental, como você está fazendo aqui agora, né? Se permitindo a estar dentro do Mais Success, e isso vai te levando a ciclos e ciclos de desenvolvimento, conquistas de si mesmo e do sucesso, né? Nessa fase da ação, por isso que a energia fica lá em cima. A pessoa já começa a praticar os novos comportamentos, ela já conhece os motivos que tem para mudar e está disposta a buscar esses níveis mais altos de performance. Ela sabe o que ela vai ganhar com a mudança. Ela já contemplou isso, já sabe, já se preparou e ela quer fazer essa mudança. Ela está focada em substituir os comportamentos nocivos, sabotadores, né, por posicionamentos empoderadores, direcionadores, libertadores. Ela está disposta a abrir mão daquilo que pesa, que não funciona e que afasta ela do lugar que ela quer chegar, sejam relacionamentos, sejam lugares que ela frequenta, sejam formas de se portar, ideologias que ela carrega. Ela vai limpando e vai deixando aquilo que tem coerência com o lugar que ela quer chegar. Ela começa a ter uma mente focada, está focada em substituir os comportamentos sabotadores por comportamentos empoderadores. Ela começa a buscar os melhores comportamentos para alcançar os alvos desejados. Essa fase é a fase onde nós conquistamos a vida. Conquistamos a vida em cada área e nós temos muitos papéis que desempenhamos. É importante que a gente esteja fazendo aí anotações nesse caderninho de insights, para poder anotar em cada área da vida quais são os comportamentos que eu posso imediatamente colocar em prática. Todo dia pensar isso, o que eu posso imediatamente colocar em prática. Você vai perceber nesses 21 dias que você podia colocar no início, está agora no início, colocando comportamentos desse tamanhozinho, que estão imediatamente em condição de ser colocados em prática. Daqui 21 dias serão já posicionamentos maiores. Daí uma coisa bacana no Mais Success é que você vai ter 1 ano de acesso ao Mais Success. Então você pode fazer agora num nível de maturidade. Daqui 3 meses você pode refazer o Mais Success e já está percebendo as coisas num outro nível de maturidade, num outro nível de possibilidades, num outro nível de posicionamento estratégico diante da vida. E isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso, né? Então, depois da fase da ação, nós passamos então pela pré-contemplação, passamos pela contemplação, passamos pela preparação, passamos pela ação, estamos na ação, né? Porque a fase da ação é uma fase que a gente deve tentar se manter nela constantemente. Apesar que nós podemos, em função dos acontecimentos da vida, oscilar, né? A gente pode estar numa fase da ação e, de repente, se descuidar e entrando na zona de conforto e, quando vê, está de novo na pré-contemplação, sem perceber. Mas aí já conhece o caminho, né? Já conhece o caminho do alinhamento, do realinhamento do modelo mental e rapidamente faz o percurso da contemplação, da preparação e cai de novo na ação. Cai não, né? Levanta de novo na fase da ação. Mas e aí se eu chego na fase da ação e fico parado ali na fase da ação sem cuidar de continuar alimentando a minha mente de conteúdos empoderadores? Eu posso perder a energia necessária para me manter aí. Por isso tem a última fase, que é a fase da manutenção, onde é importante que eu veja com quem eu me relaciono, me relacionar num raio de pessoas positivas, que têm o sucesso que eu desejo ter, que pensam a vida como eu gosto de pensar, tentar se colocar num lugar que mantém os valores e princípios acesos, para que fique mais fácil me manter em ação, manter minha mente no foco. É estar buscando sempre programas de desenvolvimento, participando de treinamentos, lendo bons livros, escutando vídeos, áudios, criar hábitos assim. Está fazendo uma caminhada, está ouvindo um áudio,
está dirigindo no trânsito, está escutando alguma coisa que presta, abre mão de programas, filmes que não edificam, tudo isso é comida para o seu cérebro. Tudo isso que você coloca para dentro e que não contribui para o seu sucesso, para a sua autoconfiança, para o seu encorajamento diante da vida, tira da sua vida. Coloca coisas que te empoderam, escolhe filmes que te empoderam, escuta música que te empodera, lê livro que te empodera e convive com gente que bate palma para você e que te joga para cima. Vai tirando todo o resto. Esta é a fase de manutenção, onde você assume também a responsabilidade pelo seu cenário, por aquilo que está em volta de você, por aquilo que você põe para dentro, através dos seus olhos, dos seus ouvidos. Começa a ouvir aquilo que te edifica e te mantém na fase de ação. Então hoje nós estudamos sobre as fases da mudança. Eu peço que você escute novamente essa aula, dê uma pausa no vídeo em algum momento, responda algumas perguntas das muitas que nós fizemos aqui, não é? Reflita, se localize nesse percurso e trabalhe objetivos para chegar na fase de ação o mais rápido possível. O que é que você pode fazer imediatamente para tirar você do estado que você está e levar você para o estado de ação? E se você já está em estado de ação, já está aqui porque é uma pessoa em desenvolvimento contínuo, o que você pode trabalhar na sua manutenção para garantir que você não vai sair deste momento, desse estado de vida que é um estado de ação, um estado de posicionamento positivo e estratégico contínuo diante da vida? Então reflita sobre tudo isso, faça as melhores escolhas, não esqueça do diário de bordo e eu encontro com você na próxima aula. Sucesso e tudo de bom!